Olá pessoal, estamos de volta no e-concurseiro. Vamos dar continuidade à nossa preparação para os concursos, né? Hoje com a aula sobre o decreto 1171 de 22 de junho de 94. Essa aula está dividida em duas partes, tá certo? E no final de cada uma eu coloquei uma questão de concurso que é para a gente visualizar melhor como que esse conteúdo é cobrado pelas bancas. Então, esse decreto aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. É só do Poder Executivo Federal. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta implementarão as providências necessárias à vigência do Código de Ética, inclusive constituindo a Comissão de Ética. E essa Comissão de Ética deve ser composta, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. E a constituição da Comissão de Ética é comunicada à Secretaria da Administração da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros, titulares e suplentes. Então, para estudar o Código de Ética, ele foi dividido, então, em 3 partes. Regras deontológicas, principais deveres do servidor público, vedações ao servidor público e as comissões de ética. Então, as regras deontológicas, vamos a elas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais devem ser primados maiores para nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Aqui é o servidor visto como um todo, não só enquanto profissional, enquanto servidor público, mas também na sua vida particular, né? Então, tanto no exercício do cargo ou fora dele. O elemento ético da conduta do servidor público jamais poderá ser desprezado. Dessa forma, ele não terá somente que decidir entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente ele vai ter que zelar pela questão moral, né? Então, principalmente, ele vai ter que decidir entre o que é honesto e o desonesto. Então, aqui está falando da moralidade na conduta do servidor. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, a finalidade da administração pública é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, o equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor consolida a moralidade do ato administrativo. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Por isso, exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, moralidade erigindo-se em fator de legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser visto como acréscimo ao seu próprio bem-estar, e a função pública deve ser tida como exercício profissional e se integra na vida particular de cada servidor público. Mais uma vez, tratando o servidor aqui como um todo, né? Não só enquanto servidor, mas também na sua vida particular. Portanto, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Agora, o decreto trata também da questão da publicidade, né? Então, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. No entanto, existem as ressalvas, que são os casos de segurança nacional, as investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Toda pessoa tem direito à verdade.
e o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da pessoa interessada ou da administração pública. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. E deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função. A ausência injustificada do servidor é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordens nas relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos recebe colaboração, pois a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Os deveres fundamentais do servidor público: desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando houver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que materializam a adequada prestação dos serviços públicos. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, religião, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais, aéticas e denunciá-las. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, as normas e a legislação
pertinentes ao órgão onde exerça suas funções. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste Código de Ética. Agora nós vamos ver uma questão de concurso, perdão. Essa foi da Universidade Federal de Uberaba, concurso público para técnico administrativo em educação do ano agora de 2016. O Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, estabelecendo os principais deveres e vedações ao servidor público, dentre outros. Assinale a alternativa que não representa um dever do servidor público segundo a legislação. Então, dentre as assertivas, nós vamos procurar aquela que não representa um dever do servidor público. Questão A. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade das limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Essa não é a resposta, porque esse é um dever do servidor público. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Também é função do servidor. Vamos para a seguinte. Letra C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum, excetuando-se os casos em que receber orientação contrária do superior hierárquico. Nesse caso aqui, a gente já tem a resposta da questão, porque ela está verdadeira só até aqui, ó. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Até aqui ela está certa, só que daqui para frente ela é falsa. Excetuando os casos em que receber orientação contrária do seu superior hierárquico. Não. Então a resposta da questão já é a letra C. Né? Não representa um dever, porque essa última parte aqui deixa a assertiva falsa, não é dever, né? Então, ser probo, ser probo, reto, leal e justo é sempre, não existe exceção para isso. E vamos só ler a letra D aqui para a gente ter certeza. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Corretíssimo. Então, a resposta à questão, letra C. Então, ficamos por aqui. E concurseiro, inscreva-se no canal, venha se preparar para o seu concurso aqui conosco, totalmente grátis. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo para nos ajudar. Até a próxima aula.